Ele vive dentro de nós, pois somos sua morada permanente, e basta darmos espaço a Ele para que sua presença possa permear cada momento do nosso dia. Pense nisto. Não importa onde estejamos, em casa, na Câmara dos Deputados, no parque, em um estádio de futebol ou qualquer outro lugar, o Senhor também está ali. Crer nessa verdade deve impactar a forma como lidamos com as coisas e percebemos o mundo, o que implicará necessariamente em nossas decisões quanto ao que convém ou não fazer. Isso me lembra de uma frase atribuída a Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Em Os Irmãos Karamazov, o personagem Ivan Karamazov expressa ceticismo em relação a Deus e questiona a base moral da sociedade. Ele se confronta com a ideia de que, se o Senhor não existisse, não haveria uma ordem moral absoluta para governar o universo. Consequentemente, os seres humanos não estariam sujeitos à lei moral. Qualquer ato seria permissível, pois não haveria um padrão superior para distinguir o certo do errado. A humanidade estaria, então, à deriva em um mar de relativismo ético. Reflexões como essa são cruciais porque nos levam a procurar pela verdade, que só a palavra de Deus pode oferecer. Derrida, João 17,17. Ao contrário das verdades relativas, moldadas por circunstâncias ou pela cultura, ela é absoluta e eterna. Basear-se nela significa se ancorar em um fundamento que não muda com as variações do tempo ou o pensamento humano. Se fizermos isso e contarmos com a direção do Espírito Santo, é certo que viveremos de um modo agradável ao Senhor, e isso se manifestará de forma prática em tudo o que fizermos, desde nossa administração do tempo e prioridades até o jeito como tratamos as pessoas dentro e fora de casa. 2. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski foi um dos mais proeminentes escritores da literatura russa, conhecido por suas profundas explorações psicológicas, filosóficas e existenciais. Suas obras abordam temas como a moralidade, a liberdade, a fé, o bem e o mal. Entre seus romances mais célebres estão Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Memórias do Subsolo. Dostoiévski é frequentemente citado por sua capacidade de sondar as profundezas da psique humana e por seu questionamento incessante sobre a existência de Deus, a natureza do mal e o significado da vida humana. Coisas simples como pedir a bênção aos pais, dedicar um momento de oração antes das refeições ou agradecer o simples ato de acordar ou respirar, são condutas que reforçam a consciência de que estamos sob o cuidado do Criador. Sou grato aos meus pais porque, em meio a tantas lições, eles demonstraram que a fé se manifesta nos pequenos detalhes da vida. É provável que você já tenha ouvido a frase: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Zrenia, o que se comprova claramente na realidade de qualquer casa. Vivemos em uma época marcada por superficialidade e relativismo, e isso torna ainda mais essencial reafirmarmos nosso compromisso em sermos modelos de caráter para nossas crianças e oferecermos a elas um norte certeiro em meio à confusão de discursos controversos. Contudo, vale lembrar que disfunções familiares em gerações passadas não determinam o futuro de ninguém. Por mais que uma pessoa tenha vivenciado exemplos negativos em sua casa, ela não precisa necessariamente repetir esses padrões. É sempre possível escrever uma nova história com a graça do Senhor. Já aqueles que tiveram boas referências podem usar esta base como plataforma para avançar ainda mais audaciosamente rumo aos propósitos divinos. Hoje, quando penso na família que tenho construído ao lado da Lívia, minha esposa, assumo o compromisso de honrar o legado dos meus pais. A partir do momento em que ela revelou que estava grávida de nossa primeira filha, a expectativa pela chegada da Aurora gerou uma alegria que eu nunca tinha experimentado antes. Os dias se passavam e eu imaginava como seria segurá-la em meus braços e olhar em seus olhos. Mal podia esperar para lhe ensinar sobre o mundo e a beleza das pequenas coisas. Por fim, quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, não vi apenas meu reflexo em outro ser. Eu descobri um novo sentido para minha vida e um nível mais intenso de coragem para lutar pelo futuro das próximas gerações. Desejo proporcionar à nossa pequena Aurora
um espaço em que ela possa estar realmente segura e acolhida. A expectativa de orientar e, mais importante, amar minha filha como fui amado, me empolga de uma forma que não sou capaz de descrever. Essa é uma responsabilidade que abraço com tudo que sou. Quero, como diz a palavra, instruí-la no caminho em que deve andar. CF, Provérbios 22.6. Para que durante toda a sua vida ela permaneça firme na presença de Deus. Quando chegar o momento de construir sua própria família, creio que ela perpetuará o ciclo de amor, fé e valores herdados de nós, seus pais e de seus avós. Essa é a beleza da família. É um elo entre passado e presente, mas também uma ponte para o futuro. Cristo deixou uma orientação bastante simples e prática a cada um de nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Quando Jesus disse todas essas coisas, estava se referindo às necessidades humanas básicas, e alguns exemplos são citados nos versículos anteriores: comida, bebida e roupa. Porém, a passagem ainda nos ensina que o cuidado do Pai se estende a tudo em nossa vida, até mesmo aquilo que precisamos para construir um lar saudável e educar os nossos filhos com excelência. Fazemos questão de abordar esse tema, pois compreendemos o que se passa pela mente de quem dá seus primeiros passos na constituição de uma família ao se unir em casamento, assim como dos casais que descobrem estar à espera de uma criança. Existe uma mistura intensa de emoções, sendo que é comum que pai e mãe procurem se reorganizar em termos de finanças e rotina para conseguirem cuidar do pequeno ser que o Senhor confiou em suas mãos. Mas entre as inquietações dos que vivem esse processo, acreditamos que talvez um dos maiores questionamentos, feito conscientemente ou não, seja: será que eu vou dar conta? Ao darmos os primeiros passos na construção do nosso lar, deparamo-nos com uma realidade comum a qualquer casal: um cotidiano repleto de responsabilidades. Tivemos então de alinhar nossas prioridades e logo percebemos que tanto a dedicação à vida espiritual quanto o zelo pelo crescimento profissional eram coisas primordiais para nós. Partindo desses dois pontos essenciais, visávamos a edificar uma base sólida para o futuro da nossa família. Quando o Nicolas tinha apenas 2 anos, enfrentamos o desafio de fundar a nossa igreja local. Na época, eu trabalhava em uma multinacional e minha rotina já era consumida pelas demandas da empresa, pois a cada semana me encontrava em uma nova cidade, às vezes até em outro país. Ao mesmo tempo, lidava com as responsabilidades da vida familiar e, nos fins de semana, com as tarefas eclesiásticas. Por outro lado, também foi nesse tempo que o Senhor me relembrou do valor de priorizar o que de fato importa. A vida é realmente cheia de responsabilidades. Então, nós somos tentados a perseguir conquistas materiais e muitas outras que, sem dúvida, carregam méritos, mas nunca devem ofuscar a primazia do Senhor em nosso lar, ou mesmo em nossa individualidade. Pastor Edésio. Como pais, fomos incumbidos de uma missão: ajudar os nossos filhos, Ellen, Nicolas e Lavigne, a entender e cumprir o propósito divino que carregam. Afinal, cada vida que vem ao mundo é uma alma eterna criada por Deus, cujo destino foi traçado por Ele mesmo. Portanto, sabemos que jamais conseguiríamos criar filhos para o amanhã sem depender do Criador. É Ele quem nos concede a sabedoria necessária para exercermos nossa responsabilidade paterna ou materna, que vai além de prover cuidados básicos. Somos chamados a ser bons mordomos da herança do Senhor, neste Salmos 127.3, e agir sempre em temor a Ele. Frequentemente, o conceito de temor é associado ao princípio do conhecimento, CF. Provérbios 1.7, da sabedoria, CF. Provérbios 9.10 e até a fonte de vida, CNASM. Provérbios 14.27. Em complemento a essas verdades, há outro texto bíblico que desvenda uma mensagem poderosa sobre a felicidade que permeia a vida de quem preza pelo temor ao Senhor. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa.
Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos 128, 1 a 4. Grifo nosso. Em 4 versículos, Davi descreve as bênçãos reservadas àqueles que temem a Deus e lhe obedecem. A oliveira, árvore especialmente valorizada no Oriente Médio, destaca-se por sua durabilidade, resistência e capacidade de frutificar mesmo sob condições difíceis. Relacionando-a aos nossos filhos, podemos entender que ela simboliza a esperança de que a prole seja frutífera e próspera em qualquer circunstância. Já a imagem da mesa não somente ilustra o convívio familiar, mas também denota a perpetuação da linhagem, e assim chegamos ao final da parte 2 do audiolivro Criando os Filhos para o Amanhã, de Nicolas Ferreira. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a refletir sobre a forma como educamos as próximas gerações, então já deixa o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo materiais valiosos como esse. E se você quer a parte 3, comenta aqui embaixo. Parte 3. Isso mostra que você está acompanhando e quer mais. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum capítulo dessa série incrível. Nos vemos na próxima parte.